Segunda Epístola de São Pedro, capítulo 3. Caríssimos, esta é já a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar, por meio da lembrança, a sinceridade de vossa mente, para que vos recordeis das palavras anunciadas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, transmitido pelos vossos apóstolos. Antes de tudo, sabei isto: nos últimos dias surgirão zombadores cheios de escárnio, vivendo segundo as próprias paixões. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Desde que os pais adormeceram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pois deliberadamente ignoram que, desde os tempos antigos, os céus existiam, e que a terra foi formada da água e pela água, pela palavra de Deus. E, por meio dessas águas, o mundo de então pereceu, inundado pelo dilúvio. Mas os céus e a terra de agora estão reservados pela mesma palavra e guardados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas há uma coisa, caríssimos, que não deveis ignorar. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns pensam. Pelo contrário, ele usa de paciência convosco, pois não deseja que alguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia, os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão consumidos pelo calor e a terra, com todas as obras que nela existem, será descoberta. Se todas essas coisas hão de se dissolver assim, quanto não deveis vós viver em santa conduta e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus em chamas se dissolverão e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, esperamos novos céus e uma nova terra, segundo a promessa do Senhor, onde habitará a justiça. Por isso, enquanto aguardais estas coisas, empenhai-vos para serem encontrados por ele em paz, sem mancha e irrepreensíveis. Considerai também que a paciência de nosso Senhor é ocasião de salvação, como igualmente vos escreveu nosso querido irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Ele fala dessas coisas em todas as suas cartas. Nelas há pontos difíceis de compreender, que os ignorantes e instáveis deturpam, assim como fazem com as demais escrituras, para a própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disso antecipadamente, vigiai para não serdes arrastados pelo erro dos perversos e perderdes a firmeza espiritual. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada toda a glória, agora e até o dia da eternidade. Amém. São Beda, monge beneditino inglês dos séculos VIII e doutor da Igreja, é especialmente valorizado por unir fidelidade doutrinal, clareza espiritual, interpretação moral e profunda continuidade com a tradição dos padres anteriores. Seu comentário sobre Siga Pedro III é considerado particularmente rico porque consegue harmonizar a expectativa escatológica da volta de Cristo, a paciência misericordiosa de Deus e o chamado à santidade concreta da vida cristã, como patrístico selecionado. Sobre a demora da vinda do Senhor, 2 Pedro 3:8, open quote, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, close quote. Comentário de São Beda. São Beda explica que o apóstolo Pedro responde aos zombadores que ridicularizavam a promessa da volta de Cristo. Eles julgavam a aparente demora do juízo final segundo a medida limitada do tempo humano. Mas Deus não mede o tempo como os homens. Segundo Beda, quando Pedro afirma que um dia é como 1000 anos, ele não está propondo um cálculo cronológico, mas revelando a eternidade divina. Para Deus, passado, presente e futuro estão sempre diante de seus olhos. Assim, aquilo que parece demora aos homens é, na realidade, expressão da misericórdia divina. Deus prolonga o tempo presente para oferecer aos pecadores a oportunidade do arrependimento. Beda afirma que, open quote, a paciência de Deus não é negligência, mas convite à conversão. Close quote. Ele explica que o Senhor suporta longamente os pecadores porque deseja salvar, não condenar. A aparente demora do juízo manifesta a bondade divina, que chama continuamente os homens à penitência. A destruição do mundo pelo fogo
Comentando os versículos sobre os céus que passarão com grande estrondo e os elementos que se dissolverão pelo fogo, São Beda ensina algo muito importante para a tradição católica. O fogo do juízo não significa o aniquilamento absoluto da criação. Segundo ele, o mundo será purificado e renovado. Assim como o antigo mundo foi purificado pelas águas do dilúvio nos tempos de Noé, o mundo presente será purificado pelo fogo no fim dos tempos. A criação não será destruída para deixar de existir, mas transformada para um estado glorificado. Essa interpretação acompanha a tradição patrística mais ampla e prepara a compreensão do versículo. Open quote, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Close quote. Para Beda, os novos céus e a nova terra representam a renovação completa da criação reconciliada com Deus após a vitória definitiva do Cristo chamado à santidade. São Beda enfatiza que toda reflexão sobre o fim dos tempos possui um objetivo espiritual e moral. Pedro não fala do juízo para provocar medo estéril ou curiosidade apocalíptica. O verdadeiro propósito é despertar, vigilância, pureza de vida, perseverança e santidade. Por isso, Beda comenta, open quote, quem espera os novos céus deve já viver como cidadão deles, close quote. Ou seja, o cristão deve antecipar em sua vida presente a realidade futura do reino de Deus. A expectativa da eternidade deve transformar os pensamentos, as ações, os desejos e o modo de viver. Sobre as cartas de São Paulo, nos versículos finais, Pedro menciona as cartas de Paulo e reconhece que algumas passagens são difíceis de compreender. São Beda vê aqui um testemunho precioso da unidade apostólica. Pedro confirma a autoridade espiritual de Paulo, a inspiração de suas cartas e sua harmonia com as demais escrituras. Ao mesmo tempo, ele alerta contra aqueles que deformam o sentido das Escrituras por orgulho ou ignorância. Beda observa que o erro nasce frequentemente da soberba intelectual, enquanto a verdadeira compreensão nasce da humildade e da fé vivida na Igreja. Síntese espiritual do comentário segundo São Beda. A aparente demora da volta de Cristo é sinal da misericórdia divina. O juízo final purificará e renovará a criação. A esperança dos novos céus deve produzir santidade concreta, e as Escrituras devem ser lidas com humildade, dentro da fé apostólica da Igreja. Referência patrística explicada, autor São Beda. O venerável obra comentário às epístolas católicas, em latim Expositio super Epistolas Cathólicas, contexto da obra. Trata-se de um comentário bíblico, escrito no século VIII, no qual São Beda interpreta Tiago, Barnabas Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas, sempre à luz da tradição apostólica e dos padres anteriores da Igreja. Essa obra tornou-se uma referência importante na exegese medieval católica e foi amplamente utilizada em mosteiros e escolas cristãs do Ocidente. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.